E, voltando aqui para a biologia, isso é biologia? É. Quando alguém tem medo de alguma coisa aqui? Não sei, ninguém tem medo de nada, né? Só tem medo corajoso. Mas, suponhamos que alguém tenha medo de cachorro. Rato, vamos pegar um rato. Acho que Então, tem gente que tem medo de rato aqui. Tem que ter medo barato. Tem mais gente que tem medo de rato. Suponhamos que um ratinho, Um ratão. a senhora viu um rato passando lá na porta, dentro da casa da senhora, porque ele gosta desse terceiro andar, vai ser meio difícil, mas suponhamos que ele passe por lá. Acontece o seguinte, vem a mensagem, os olhos viram, mandou a mensagem para o cérebro, os neurônios se comunicaram e o cérebro começou a se encher dos neurotransmissores de inibidores, por exemplo. O que ele faz? A ação dos dois. Primeiro, ele dilata a pupila. O cérebro ele começa a derramar aquela substância chamada adrenalina. E ela vai na corrente sanguínea, né? E aquilo primeiro dilata a sua pupila. Seus olhos estão assim, de repente fica parecendo um gato. O olhão fica desse tamanho. Para o quê? Para poder ver melhor. É assim mesmo. As narinas, elas também dilatam. Para quê? Respirar melhor. Consequentemente, o coração começa a bater mais forte, mais acelerado. O coração acelera. Isso em fração de leves segundos, né? Seu coração já começa a acelerar. Para quê? Para que o sangue possa correr mais rápido na corrente sanguínea e mandar mais oxigênio para os músculos. Então a musculatura da senhora que estava em relaxamento, estava assistindo um filme, né, tranquila, estava lá com relaxamento, o músculo da perna estava assim, de repente ele fica assim. Porque ele está cheio de oxigênio e veio com o oxigênio do sangue, veio também a substância chamada adrenalina. E o seu corpo está preparado agora para duas coisas. Para fugir ou para lutar. Negociar com esse rato. É a terceira aí. Para fugir ou para lutar. Até nesse momento, é tudo uma questão, eu posso dizer que é automática. A senhora não tem controle disso. E é isso que aconteceu com Eva. Quando ela ouviu a voz de Deus no lugar do rato, aconteceu tudo isso no coração dela e de Adão, na vida dele. E os inibidores encheram o cérebro dela, dizendo, foge. E ela se preparou e os dois fugiram. Para onde? Atrás da árvore. E ficaram juntos. O coração dele. Deus chamou, cadê Adão? Adão, Adão. Sabe agora que eu perdi. E eles se esconderam. A Bíblia fala no livro de 1 João. Abre sua Bíblia, por favor. Vamos começar. 1 João 4, 18. Você que é o cara da área aí, você pode me ajudar. 1 João 4, 18. Diz o quê? No amor não há temor. Não há. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Continue. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ok. O texto que está dito aí, ele está dizendo o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Lança fora o quê, Sônia? O medo. E quem teme não é aperfeiçoado. Na minha tradução diz isso. Na sua diz o quê? Isso também? Não é perfeito, ele não é melhorado. Quem teme não melhora. Quem teme não evolui. Quem teme regride. Quem teme esconde-se. Porque uma coisa biológica é acontecer no seu corpo tudo isso quando você depara com algo que você não conhece ou que aquilo lhe causa algum tipo de medo. Outra é você permitir que o seu cérebro comande suas ações. Porque até nesse momento você pode escolher. Escolher o quê? Porque todo o corpo está preparado para fugir do mesmo jeito que está preparado para lutar. As pupilas dilataram para ver o perigo, para sair correndo, para não bater em lugar nenhum.
As narinas se dilataram é para encher de oxigênio logo, para que eu possa ter mais força na perna para correr. Mas da mesma forma que as pupilas dilatam para fugir, elas dilatam para lutar. Com os olhos maiores, eu consigo ver meu inimigo. Com mais oxigênio no sangue, eu consigo lutar melhor, meus músculos vão responder com mais facilidade. Ou seja, eu tenho uma escolha. Eu luto ou eu fujo. Eva e Adão tinham uma escolha. Ou eu fico esperando Deus aparecer e falo a verdade para ele, eu enfrento, eu luto entre aspas, eu encaro a situação, ou eu corro. E no instinto de autopreservação, que ele foi feito pelo Senhor no nosso cérebro, para nos proteger de coisas naturais. Mas agora esse instinto de autopreservação toma o cérebro de Eva e de Adão. E no afã de se autoproteger, eles se esconderam de Deus. Alguém esconde de Deus? Você acha sinceramente que Adão ficou atrás da árvore e Deus falou assim, Adão, cadê você? Adão, e Adão fala baixo, Eva, não fala nada, fica calado, porque ele não viu a gente aqui. Sinceramente, você acha que ele não viu? Ou ele estava esperando Adão cair em si e pensar com ele mesmo assim, quem pode esconder do Senhor? Vamos aparecer logo. Vamos aparecer quer dizer o quê? Vamos confessar o nosso coração, vamos abrir nosso choro, vamos dizer, Senhor, nós fizemos uma coisa absurdamente errada, pecamos contra Ti. Mas Adão, no instinto de autopreservação, se escondeu de Deus, que nada pode se esconder de Deus. A partir dali, Satanás vê o quê? Ele acha um caminho. Que caminho? O homem pode ser tomado pelo medo, e no medo ele foge de Deus. Satanás começa a aprender com o homem, dizendo, se eu aplicar nele, não só influenciá-lo para pecar, não só ele vai cometer um pecado, mas ele vai se afastar do Senhor. Porque cometer um pecado te afasta de Deus, sim ou não? Sim. Sim. Mas confessar o pecado te aproxima de Deus de novo. Isso no Velho Testamento, porque agora você já está próximo. E não tem como mais se distanciar dele. Se você vier, então, com a sua confissão, Deus te aceita. Se você vier humilhado, Deus te exalta. Se você vier quebrantado, Deus te aceita, como Davi disse no Salmo 51. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém. Deus não despreza o coração que pecou, mas ele vem, Senhor, eu falhei contra ti. O próprio Davi, quando o rei, depois de ter cometido assassinato, adultério e tantos outros pecados, depois de influência, tudo mais que ele fez, o profeta chegou para ele assim e disse assim, o que você vai fazer, Davi, se um homem que tem uma ovelhinha só e o outro tem 20 mil cabeças de ovelha, e se esse homem tem 20 mil, vier pegar essa de uma dessa outra aqui para comer, o que você faria com ele? Ele disse, eu mataria, eu comeria o coração dele frito na mesa. E o profeta disse, esse homem é você. Porque você tinha qualquer mulher que quisesse no reino. Você foi tomar a mulher de Urias e ainda matou Urias por isso. Na hora que o profeta falou assim, Davi caiu no chão, começou a chorar e rasgou a sua roupa. Diferente de Adão. Adão se escondeu. Quando o profeta Natan fala isso para Davi, acontece tudo isso aqui no corpo dele. Ele está pronto para fugir ou para lutar. Mas ele prefere, ele escolhe se expor, lutar. Senhor, eu pequei mesmo, eu falhei. Entende a diferença? A diferença é que Davi está no controle. Mas na maioria dos homens que sentem medo, por isso que nós lemos o texto, que quem teme não é aperfeiçoado. Por que não é aperfeiçoado? Porque a tendência de um homem que teme, quando eu digo homem, eu digo homem e mulher, que teme é deixar ser tomado pelo sentimento de autopreservação. E nesse sentimento de autopreservação, o que a gente faz? A gente mente, a gente engana, a gente segura até a última, não é? O cara fala assim, eu já sei, e está aqui na foto aqui que você pegou, e fala o quê? Não! Tá errado essa foto sua, mas ele tá aqui, filmou. Não, mas não sou eu essa filmagem. É uma que parece comigo, mas não sou eu. É assim que as pessoas são. Você fala assim, mas é um homem mau caráter. Não, é que o cérebro dele não está nem funcionando. Ele está totalmente entregue nos neurotransmissores dele e ele foi tomado por uma sensação de autopreservação. Entende o que eu quero dizer? Ele poderia dominar-se a si mesmo e escolher. Mas tem pessoas que se entregam na fuga para se autopreservar. Bom, tendo dito essas coisas, a Bíblia fala, nos ensina, se você por favor abrir ela aí comigo, em Deuteronômio, capítulo 20, verso 8. Lá é o Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. Isso. E ele é mais conhecido como? Deuteronômio mais conhecido como? Devarim. Tá bom?
Em Deuteronômio 8, tio, você sabe o que falar? A lei da guerra. O senhor que é um estudioso da guerra moderna. A lei da guerra. O que é a lei da guerra? Deus falou para os homens lá, dizendo assim, ó, quando chegar lá o exército para a luta, vocês façam uma pergunta para o exército da luta. Qual que é a pergunta? Quem estiver com medo, volte para casa. Deus autorizou. O senhor está com medo, senhor? Sim, senhor, então pode voltar para casa. Mas por que Deus falou que os homens que tiverem medo na batalha têm que voltar para casa? O próprio texto, verso 8, explica: para que o teu coração medroso não derreta o coração dos outros. Porque Deus sabe que o medo é contagioso. A coragem não. Vou repetir. O medo é contagioso. A coragem não. Todos vós podem ser corajosos e eu o medroso da sala. E todo mundo aqui pulou de paraquedas do avião e eu falo, eu não vou nem que me paguem. E a coragem de vocês pular não me funciona. A coragem ela não transmite dessa forma, como um vírus. Mas já o pavor sim. Chega no centro da cidade e joga um rato lá, tia, numa loja lá do shopping lá e olha o rato, o que vai acontecer? Todo mundo vai ser... E quem nem viu o rato vai subir na cadeira também e falar, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu não sei, eu só sei que todo mundo subiu, eu também subi. Vai que é um negócio mais forte. O medo é contagioso. Na verdade, eu vou mais fundo. Agora está até filmando, não tem mais como fugir disso. O medo, ele não existe. Ele é uma sugestão neural. Ele é uma sugestão do cérebro. Porque é o seguinte, tia. O rato é desse tamanhinho, branquinho, bonitinho, e tá aqui andando aqui. A senhora viu o rato, vai grudar no lustre. Vai? Acho que vai mais gente também. Vai, certo. Tem alguns homens também que ficarão lá em cima, né? Segurar. Isso aí. Mas eu pergunto, o rato tem a capacidade de destruir a sua vida, de morder suas pernas, de jogar a senhora pro lado como faz um urso com um homem, e com o rabinho dele cortar o pescoço? Tem essa capacidade? Tem. Tem rato que Você não conhece aquele rato. ele jamais poderia tirar a sua vida. Jamais. E se a senhora descesse, estivesse em cima da cadeira sem querer lembrando, e caísse sem querer em cima dele, mataria o rato, resolveria o problema. Não é? Então o pavor do rato não é real. Entenda comigo. O medo que ela sente do rato é uma sugestão que o cérebro dela encheu-se de adrenalina e se preparou dizendo, agora você escolhe. Eu aconselho a fugir. Não lute, porque ele é muito terrível. Ele é um matador de homens. Esse ratinho de 5 centímetros, ele é conhecido como o destruidor de pessoas. Uma sugestão. Vou dar outro exemplo. O amigo Peri trabalha para o governo do Estado, né? Não dá esse exemplo. Para o governo do Estado. E aí, o chefe dele fala assim, Peri, eu quero ter uma conversa com você amanhã. E ele fala assim, rapaz, você é demitido. Eu tenho certeza. Ele falou, mano, o cara, meu chefe me falou que não pode passar de amanhã, eu sei que é aquilo. E ele começa, se eu perder meu emprego, eu tenho 3 filhos, eu vou morrer de fome. Vou ter que tirar ele da escola, vou ter que tirar isso do cara, vou ter que tirar aquele outro. Meu lugar vai ser expulso, eu vou ser de casa, eu não vou ter dinheiro, meu carro, como que eu vou andar, como que eu vou comer? E aí, mano, você vai me separar de mim? Ele já começa. Você vai separar e eu vou pra rua, vou morar debaixo da ponte, se chegar na ponte, as pessoas não deixaram eu entrar lá, porque na ponte tem essa coisa, gente nova não entra aqui. E eu vou morar onde? Ninguém vai me receber. E ele começa. E isso é uma sugestão do medo. Ele está com medo da conversa, mas a sugestão começa a vir e ele dá abrigo à sugestão. E ele começa a exercer o medo, e ele começa a tremer, a mão dele começa a ficar suada, ele começa a bater, porque já está o processo aqui dos neurotransmissores. E ele começa a ficar pronto para fugir. E aí no dia seguinte da conversa ele não vai no trabalho. Ele dá uma palpitação, dá aquela coisa e ele fala, não vai. O chefe dele liga para ele, Peraí, está tudo bem, todo ele passando mal. Amanhã essa conversa não pode faltar. Não tem jeito, ele vai para o hospital, tá na Mecor, tá com aquele trem lá no dedo lá e tá feio. Na quarta-feira ele vai, caramba. O chefe dele falou, Peri, eu tenho uma notícia para você que eu acho que vai mudar a sua vida. Ele falou, pelo amor de Deus, vou lá do nosso cara. Olha, eu não tenho mais o que fazer.
tem uma vaga lá na supervisão, não tem ninguém para enviar. Você quer ir para ganhar 4 vezes mais, você ganha? Oh, glória. Jesus. Ele vai falar o quê? Demorou. Não, posteriormente demorou. O que todo crente fala? Glória a Deus. Mas meu Deus é muito poderoso. Oh, meu Deus é muito forte. Meu Deus opera na minha vida. E ele vem aqui na terça-feira e fala, gente, eu quero dar um testemunho como Deus é poderoso. Ele ficou tomado de medo e o medo sugeriu a ele alguma coisa. Vamos voltar um pouquinho na história. E o chefe dele fala assim, realmente você está demitido, está aqui sua carta de demissão. Por favor, passa lá não sei aonde tem que passar e vai para não sei aonde você tem que ir. Ele vai para parar debaixo da ponte? O filho dele vai morrer de fome, daqui a pouco dá os queijinhos sequinhos lá assim. Tá difícil, porque se ele ficar 45 meses, já passa, né? Tem muito líquido aí. Então, não vai. Ele perdeu o emprego hoje. Mas um telefonema pode mudar a vida dele. Não pode? O próprio chefe liga para você e diz, é o seguinte, eu tô com uma proposta aqui, você quer ir lá, ver lá, tem uma proposta de emprego em tal lugar, e vai lá e ganha 2 vezes mais ou 3 vezes mais, ou mesmo que ganhe a mesma coisa, ou menos. Mas mesmo que fique difícil para ele, ainda assim não vai acontecer o que ele pensou que ia separar da esposa, porque é assim que é. Porque o medo, ele tem níveis. Verdade. Gente, vocês estão comigo ou não? Amém, glória a Deus. Eu tô achando que vocês não estão. Mas eu vou falar assim mesmo. O medo tem níveis. Nível 1. Nível 2. Eita. E nível 3. Chama-se ansiedade. É isso. É isso. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo mais suavizado a respeito de coisas que futuramente vão acontecer. Né? Ele, por exemplo, quer conversar com o chefe falou, ele começou a ficar na casa dele, ansioso, será que ele quer comigo? Por mais que ele não ficou desesperado, mas deu uma ansiedade. Essa ansiedade é o quê? O que será que é essa? Um medo, uma forma de medo, uma forma de sugestão. Ansiedade. Jesus falou o seguinte no livro de Mateus, no capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não fique ansioso pelo seu futuro financeiro. Não fique ansioso pelo seu futuro social. Não fique ansioso. Você tem que viver o dia de hoje. Porque se você viver o dia de amanhã, você estará preso na ansiedade, no medo do dia de amanhã. E o dia de amanhã nunca chega. Porque eu estou com medo do dia de amanhã. Chegou o dia de amanhã, eu estou com medo do dia de amanhã. Chegou o dia de amanhã, eu estou com medo do dia de amanhã. E ele nunca chega. Entende comigo, irmão? É uma sugestão só. Se você não aprender, puxa, amanhã eu tenho uma situação muito difícil para resolver. Eu não consigo resolver e agora, eu só tenho 24 horas. Se você continuar pensando ou se desgastando com aquilo, o tempo vai passar do mesmo tempo, a velocidade é a mesma velocidade e você vai ter os mesmos problemas se estivesse vivendo no dia de hoje. Eu não estou dizendo que viver o dia de hoje vai resolver o problema de amanhã, mas eu tenho certeza que não vai trazer tanto fardo fora do momento. Jesus disse, vocês valem muito mais do que planta, do que pássaros, e Deus alimenta todas elas e cuida delas. São os ímpios, as pessoas que temem, que preocupam dessas coisas, mas vocês não. A Bíblia fala no Salmo 37, diz assim, ó, capítulo 4, confia no Senhor e entrega ao Senhor o seu caminho, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que é contrário de medo? Confiança. Alguém fala assim, medo é... Não, coragem. Coragem não é contrário de confiança, de medo. Por que eu afirmo isso? Porque a coragem, ela pressupõe a ausência do medo. Né? Então é corajoso porque ele não sente medo. Mas a confiança não. É uma pessoa que sente o medo, porém o enfrenta. Confia, o entrega. Lembra de Pedro dentro do barco? Lembra, não lembra? Dá mais 10, 15 minutos que eu não terminar. Gente, a quilha, é a quilha, tio, que fala da ponta do barco até embaixo, assim, ó. É a quilha? Sim. Essa parte aqui? Não seria morte, não, né? Não sei. Esse vai ver como é que é. Mas é a quilha? Quilha. Então a quilha de um barco de Pedro, a qual Pedro estava numa noite dentro do mar, de um lago gigantesco, chamado de mar, e lago dá muita onda. Dá ou não dá? Não dá, tia? Lá no Manso dá umas ondas bem perigosas, né? Então, Pedro estava dando um barco e as ondas estavam muito grandes. E à noite escureceu o barco deles. Não tinha todas essas tecnologias de luz, da coisa toda para ajudar, né? Rádio e aquela coisa toda.
Ele estava lá, um homem experiente desde criancinha dentro de barco, sabia como era. E a Bíblia fala que quando ele ficou nessa noite aqui, Jesus estava no outro lado da terra e veio andando sobre as águas, o vento balançava o barco e ele ficou a ponto de desespero. O ponto de desespero dele era tão elevado que ele falou assim, vamos morrer. Se uma pessoa é tomada de tal medo, que o medo sugere a ela que ela vai morrer, é que não é mais medo, tem outro nome, é o nível 3, chama de pavor. E o nível 2 é o próprio medo em si. Pedro já tinha passado do nível de ansiedade. Ele já tinha passado do próprio medo, ele estava apavorado. Mesmo experiente, um homem do barco, do mar, ele sabia que eu não posso sair dessa situação que eu estou agora, eu estou perdido. Ele estava tomado do medo, paralisado. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro fica muito mais aterrorizado porque vê um fantasma e disse, agora estou certo que nós vamos morrer, já está vindo buscar minha alma ali. Agora imagina o senhor está lá no manso, de repente vê um homem andando lá. Jesus, como é que vai? Você fala, pelo amor de Deus, vamos sair correndo daqui, né? E ele vai correr para onde? Me fala. Marco fecha, Marco, vai correr para onde? Não tem para onde correr. E Jesus, e ele grita, é um fantasma, sou eu, Pedro. Isso é muito interessante esse detalhe aqui. E Pedro disse assim, se é o Senhor mesmo, me manda aí. E ele fala, vem. Gente, agora assim, ó, a água está aqui. O barco de Pedro tinha aproximadamente 2,70 metros daqui a aqui. Como é que você desce de um barco desse? Ele no seco. Vocês são homens de barco aí, por jeito que me ajuda. Escada. Foi uma escada para cá, provavelmente, né? Escada. Desce. O barco na água. Ondas. Como é que desce um barco desse em água? Provavelmente esse barco tinha uma escada de pano, de corda. Ele teve que jogar a corda, sair do barco, tipo, à noite, as ondas profundas do barco. Eu sei que eu estou fazendo uma loucura, mas ele disse que é o Cristo e eu confio que é o Cristo. Diferença de medo é confiança. Confiança. Ele sai do barco, vai descendo as escadas. Imagina comigo agora, imagina você. Imagina o senhor lá no barco, vai descendo o barco. E aí no último degrau, seu pezinho já está fora, você tenta achar um lugar firme e de repente seu pé firma, você solta, você firma, você está vendo que é água, mas seu pé firmou. Você solta ou não solta daqui? Porque se soltar naturalmente, entende o que eu quero dizer? Ele está tomado de medo. Nunca vi isso, mas eu confio que foi a voz dele. E aí ele soltou e não afundou. Virou-se e andou sobre as águas, foi andando. Então está dando certo. Caminha na direção de Pedro. Jesus, as pessoas pensam que Jesus ali está ensinando uma grande lição de milagre, de fé. Não é nada de fé. Jesus está ensinando, não seja ansioso. Domine-se. Eu sei que você está tomado de pavor, mas ainda assim você pode escolher ou fugir ou lutar. Pedro e os outros discípulos escolheram fugir. Fugir para onde? Para dentro do barco, ficar quieto lá. Mas Pedro escolheu lutar. O que era lutar? Se expor. Um homem do mar sabia que se eu colocasse o pé fora das águas, naquelas tipo de onda, 2 metros e tanto de onda, no escuro, o que vai acontecer? Sem esses botes equipados novos, modernos que tem, os coletes salva-vida, o que vai acontecer? Ele vai morrer, é fato. Certamente ele deve ter visto algum amigo morrendo, alguma notícia de algum pescador que morreu ao longo de toda a sua vida pesqueira. Ele sabe que se eu sair do barco é a minha única segurança. Mesmo o barco indo a pique é a minha única segurança. Isso eu quero que você já coloque isso na sua vida. Vai fazer a transferência. Eu sei que vocês já estão tentando você pegarem o texto na base, mas já deixa ser projetado para a sua vida. É a sua única segurança. Isso aqui é meu porto seguro. Ele está afundando, mas eu não salto daqui. E quando ele ouve uma voz, uma palavra de Jesus, ele deixa o medo. E eu te digo, hoje você tem que lançar fora o medo. Porque se você não perder o medo e substituir por confiança, porque ou você tem medo ou tem confiança, não tem ter um pouquinho do outro, é uma balança, ou um ou outro. E confiança não é não sentir o medo, é sentir o medo, porém, continuo, vou avante, não porque eu tenho capacidade, não porque eu sei que eu vou morrer nessa água, mas é porque Jesus falou, a sua palavra confirma, e eu prefiro confiar na sua palavra. Então ele vai, que ele sente firmeza para andar. Aleluia.
Entende isso? Na sua vida é assim. Tem áreas de sua vida que você está num barco. E eu sei que pode estar tomado de medo, porque eu não posso segurar aqui. Se eu soltar daqui, eu morro. Morre não. Conta uma história de uma da Guarda Costeira Americana, lá no Alasca. Ali no Kodiak, conhece ali aquela região? Muito, né? E então ali, muito gelo. E um barco foi a pique, um barco afundou. Um barco à vela, um homem e uma mulher, um casal, estavam junto e afundou o barco. E eles ficaram num botezinho, só a mulher estava com colete. E os dois ficaram abraçados, esperando a Guarda Costeira chegar, segurando. E eu não sei o que aconteceu, se o colete vence, ou entra água, não sei como é que é a história. Aí ele começou a perder a força lá de ficar balançando as perninhas. Então ele tentou tirar o colete dela para colocar nele. Casado, marido e mulher. E quando a Guarda Costeira chegou de helicóptero, ele estava assim, em cima dela. Subindo em cima dela. Ela estava morrendo afogada, ele estava lá em cima, tentando respirar. Depois do salvamento, eles chegaram lá no lugar seco, lá na segurança. O psicólogo foi explicar que não é que ele, aí ela batendo nele, depois você não me ama, o que é isso, esse cara querendo me matar, aquela coisa toda, né? Como que pode o marido fazer isso com a esposa? Mas ele foi explicar que ele estava num estado tão tomado de medo que seu cérebro, racional do cérebro, foi desligado. E ele só pensava em sobreviver. Para ele não era a esposa, para ele era o único bote que tinha para sobreviver. Ele não estava pensando nos filhos que tiveram, nas festas que foram, nas viagens que fizeram, nos sorvetes que tomaram na praça. Não, ele não pensou nisso. Ele estava tão desligado de toda a realidade que ele só queria sobreviver. E é esse o problema do crente hoje. Quando ele é tomado pelo medo, ele perde a razão e ele só tenta manter o nariz fora da água. Não importa se ele esteja pisando em qualquer coisa. Por isso que muitos são chamados e pouquíssimos são escolhidos. Por causa do medo. O medo de confiar em Deus te impede de ir ao reino. O medo de lançar a sua confiança nas coisas da palavra de Deus te impede de evoluir, de aperfeiçoar-se. Acabamos de ler em 1 João, quem teme não é aperfeiçoado no Senhor. A lei da guerra diz que quem tem medo tem que ir embora, porque o medo contagia. A Bíblia nos ensina no livro de Juízes que Gideão, ele tinha 22.000 homens para a batalha, e o Senhor disse, está muito homem com você? Ele falou, o que eu faço, Senhor? Faz um chamamento. Chamamento o quê? Chama os medrosos. E ele chamou. Quem é medroso aqui pode voltar para casa. Voltaram para casa 19.000 dos 22. Ficaram 3.000 homens, aí Deus falou, ainda é muito. Depois ele reduziu para 300, só que ficou com ele. Só 300 homens. E eles assim venceram a batalha. Mas por que Deus reduziu esse nível? Porque, escute o que eu vou dizer, Deus não trabalha em quem tem medo. Ele ama o Peri, ele tem vontade que o Peri seja grande, mas se ele é medroso, se ele tem pavor de confiar, se ele tem medo de lançar a sua fidelidade diante de Deus, se ele tem medo de confiar em qualquer área da sua vida, então Deus fala assim com ele, você continua aqui, eu te amo, mas fica aqui do lado que eu vou trabalhar com essa aqui. Essa aqui é corajosa. Essa é a lei da batalha. Deus está dizendo assim, os medrosos voltem para casa. Não é que eu não amo vocês, não, eu amo, mas o medo de vocês me impede de operar aí. O pavor, a ansiedade me impede. Os ansiosos, eu sei que não deve ter nenhum ansioso aqui nessa sala, mas os ansiosos, eles são impedidos de Deus trabalhar nele. É muito sério que eu estou falando, porque aí você vai bater na mesa já. E olha que está sendo filmado. Só que a agressão está gravada. Porque você pode dizer assim, pastor, mas como você fala isso? Deus já trabalhou muito na minha vida. E eu te digo, se você é ansioso e ele já trabalhou, foi conta-gotas. Foi pela misericórdia que ele tem com você. Isso nem se compara se você deixasse medo embora, o quanto ele faria. Porque o Pedro, confiou um pouquinho e andou sobre as águas. É verdade. Na hora que deixou de confiar, afundou. E é assim que é na vida do nosso Deus. Se eu fico receoso, ou eu sou mínimo, medroso no confiar em Deus, eu não tenho retorno do Senhor, a ação dele. Não que ele não pode, mas ele estabeleceu por lei. Ele até deu ordem para a guerra. O medroso não entra no meio da batalha. Davi, quando vai para a guerra contra Golias, ele chega, eu tenho 17 anos, magricelinho, fininho. Ele chega na batalha para falar com os irmãos dele, porque o pai dele é muito inteligente. O pai dele falou, meu filho, vai lá falar com os seus irmãos, saber como é que eles estão. E o irmão dele estava na linha de frente. E Davi chega lá. Chegou lá para conversar sobre os irmãos e viu Golias lá, falando com o povo, humilhando o povo de Israel. E eles estavam há 30 dias, um exército, gente, não era meia dúzia, era um exército de homem preparado do lado de cá do vale. Do outro lado do vale havia Golias, um homem
gerando medo e pavor no coração de tantos mil ali atrás. Davi, quando chega ali naquele momento, diz: vocês não estão ouvindo isso que ele está falando do nosso Deus nas nossas vidas? Por que vocês não vão lá e enchem esse homem de bolacha e pronto, resolve? Vocês estão com medo? E realmente eles estavam congelados. É isso que aconteceu com o corpo dele. Ó. Eles estavam todos preparados para fugir, mas não tinha para onde fugir, eles estavam congelados em si mesmo. Como pararam? O medo era tanto que eles não tinham mais reação física. Conta-se a lenda, certa vez, estava um certo pastor na casa dele assistindo filme. A filhinha dele então chegou na sala e disse: oi papai, eu vou beber água. O papai foi lá, deu água para ele no copo, deu ela, e ele voltou para sentar, crendo que ela foi para o quarto dormir. Mas ela foi para trás de uma cortina dessa aí. E ela abriu a cortina e ficou atrás, só ficou os pezinhos dela assim na cortina, ela ficou lá, quieta. Enquanto esse pai, né, um homem muito bonito, muito sábio, corajoso, e estava assistindo de repente um filme assim meio apavorante, ele olha para o lado e vê a cortina meio se mexendo, e uma gordinha, assim, uma coisa gordinha na cortina, ele já ficou arrepiado, começou a arrepiar. Ele me contou, na verdade, ele falou que começou a arrepiar. E esse cara, ele ficou de pé e começou a olhar, tem uma coisa mais errada aqui. Ele, quando viu dois pezinhos, ele congelou as pernas, ele parou, eu não sei, foi para frente nem para trás. E começou a orar em nome de Jesus, porque achou que era ruim. Até o cabelo da cabeça arrepiou. Levou mais de meia hora. Segundo ele disse, né? Para ele voltar ao normal, depois que a filhinha disse, ó, surpresa! O medo paralisa. Eu não sei quem é. Eu posso contar a sua história? É você, não foi você? O medo fez com que a perna dele travasse. A perna dele travou mesmo. Ele ficou assim. Travou. É mesmo? Não ia nem pra frente nem pra trás. Ele falou assim: gente, não pode, a casa está toda trancada. E rapidamente você pensa em tudo. A casa está fechada, a porta está fechada. Como que tem isso aqui? Meu Deus, meus filhos, e agora? Eu quero ir salvar meus filhos. Minha perna não me responde. Ele que contou tudo isso. Contou. O medo para, segura. Não é assim. Tem outras pessoas que sentem o medo. Então, o que eles fazem? Eles reagem no medo. Né? Eu conheço uns cabras que reagem no perigo. Meio bravo, graças a Deus, ele já trabalhou no coração dele, né? Agora não. Mas ele reage, irmão. Mas aquele dia só foi tomado isso aqui. A adrenalina entrou em cada célula do seu corpo. Você estava pronto para fugir, você podia fugir. Mas também a mesma força, a força que tinha para fugir, era a mesma força para responder. Era a mesma. Era uma questão de decisão. Eu decido. Eu decido congelar ou eu decido reagir. A maioria dos servos de Deus, quando é desafiado por Deus para ir avante, eles congelam, porque o ir avante com Deus causa pavor. Porque Deus fala assim para você: deixa tudo e vem. Peraí, como deixa tudo e vem? Certo homem rico disse: Jesus, o que eu faço para ir dar a vida eterna? Ele disse: faça isso, 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 isso. Falou várias coisas. Ele disse: eu faço o que ele assim. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. Ou seja, verifiquei que é verdade. Esse menino é muito bom. E Jesus falou: só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O problema é seguir. Lembra que nós estamos ontem, semana passada, de seguir a Jesus? E a Bíblia fala que esse homem era dono de muitas propriedades, se entristeceu, baixou a cabeça e foi embora. E Jesus disse: está vendo como é difícil? Não é porque ele tinha posses. Porque quem tem posses, foge. Mas quem não tem uma moeda no bolso, também foge. Não é questão da posse. É questão do... Os dois estavam nessa posição. Fujo ou luto, fico com Cristo. Ele decidiu fugir. O que eu quero dizer hoje para vocês é que nós precisamos dominar o medo de confiar em Deus. Sim. A ansiedade que você tem diária, ela te impede de Deus trabalhar em você. Agora imagina se você confiasse um pouco mais. Quanto mais Deus não trabalharia no seu coração. A coragem, o pavor de ser exposto nos impede de conversar, abrir o coração para alguém, contar o que está aqui machucando, ferido. O medo, por ter sido já vituperado por alguém, nos impede de nos aproximar e relacionar com alguém e manter distante, frio, fechado. O medo de entregar, de dar ao Senhor o que eu tenho, patrocinar a casa de Deus, me impede de evoluir.
o medo de confiar ou de entregar-se, enfim, te impede de levar o meu casamento. Eu conheço uma pessoa que dizia isso para mim essa semana. Eu tive muitas terríveis experiências no meu casamento, eu não quero mais me casar. O medo vai impedir dele de construir, quem sabe, uma família excelente. Eu não vou confiar, eu não confio mais em mulher nenhuma. Ou a mulher diz, eu não confio mais em homem nenhum. Eu sei que a vida não foi fácil com ninguém. Ela nunca é, porque o diabo, na maioria das vezes, ele bate firme lá. Mas eu quero te dizer o seguinte, você precisa aprender com as coisas do passado e não ter medo de confiar em Deus. Porque talvez no passado você confiou em si. Talvez no passado você foi muito corajoso para confiar nas suas reações. Hoje Deus quer trabalhar no seu coração para que você confie nas reações dele. Glória a Deus. E quando Davi chegou lá no meio da briga, todo mundo apavorado. E Davi disse, eu vou lá, vou matar esse homem. E todo mundo que deu a arma nele, espada, ele disse, não quero nada disso. Porque quando eu era mais novinho, eu pastoreava na madrugada. E veio um urso para comer as ovelhas. E eu fui lá com as minhas próprias mãos, e eu lutei com o urso, e eu venci o urso na força do Senhor. Ninguém teve plateia lá, ninguém foi plateia para mim. E depois do urso veio um leão, e eu lutei com o leão da mesma forma, e eu venci o leão, e não tinha plateia nenhuma, era só eu e as ovelhinhas. E Deus que vê todas as coisas. Amém. Agora você imagina um homem lutar com um urso. Vocês já assistiram aquele filme do Leonardo DiCaprio, o novo, que ele é o... Gelo todo. O Regresso, acho que é Regresso. Já assistiram? Já assistiram? Quem tem Netflix aí, assista O Regresso. O Leonardo DiCaprio, ele encontra com um urso gigantesco, né, tia? E eu nunca vi uma cena daquela em Hollywood, você viu? O urso destroça ele. Ele mata o urso a bala, mas o urso arrebenta com ele. Eu fico imaginando Davi, sem arma de fogo, só com as mãos, certamente com espada e faca, lutando com um urso, por emagrecer de 16 anos. Davi deve ter saído daquela batalha todo arranhado, tia, todo comido, todo esfolado, sangue derramando no corpo inteiro. Deveria ter levado meses, ele mesmo se costurando, porque o pastoreamento dele não era igual nós temos cercado nas fazendas. Ele pegava as ovelhas e saía 3 meses fazendo um trajeto, depois voltava sozinho com as ovelhas. Ele não tinha ninguém lá para ficar cuidando dele. E agora todo esfolado para defender a ovelha. Agora imagina quantos que não são como Davi, ao ver o urso chegando para comer a ovelha, podia ter pensado o quê? Eu não vou me arriscar para salvar uma ovelha, o urso vai acabar comigo. Que minha vida vale mais que a ovelha, deixa ele comer essa ovelha aí, come aí. Depois eu pego as ovelhas todas que sobraram e levo para longe. Não seria um pensamento mais sensato? Não seria um pensamento mais coeso? Não vou enfrentar um urso, eu vou enfrentar o urso por causa de uma ovelha, eu vou morrer. Mas o homem que não tem, que confia em Deus como Davi era, ele foi enfrentar. E não foi algo leviano, ele fez isso para defender a ovelha do pai dele. E é assim que fazem os homens de Deus, para defender as pessoas que não podem se defender. São ovelhas do pai. E Davi sai esfolado pelo urso. Agora que levou meses para curar as feridas, o machucado, ele está de novo pastoreando lá agora. Pastoreando, e vem o urso. E ele fala, meu Deus do céu, eu já quase morri com o urso, agora vem o leão. O que o leão vai fazer? A primeira coisa que o leão faz é morder a jugular no pescoço aqui atrás. Vai me quebrar comigo. Mesmo tendo experiência negativa, todo machucado, porém ele venceu o urso. Agora ele desce, muito mais confiante. Porque ele já venceu uma vez, ele vai vencer de novo. E novamente ele luta com o urso e sai todo esfolado, todo arranhado, todo comido, cheio de feridas. Eu disse hoje para uma pessoa no carro, homens que temem a Deus, que vão para o reino, eles vão cheio de marcas, cheio de cicatrizes. Não só física, mas aqui dentro. Porque a vida faz cicatrizes. Não faz? Faz cicatrizes. Mas por causa da cicatriz que eu tive com o urso, eu não vou ter medo de fazer mais cicatrizes com o leão. Eu vou descer. Isso é coragem, isso é confiança. Mais coragem, confiança. Então não importa como o urso bateu forte, ainda tem o leão. Por isso quando ele chega quando ele chega diante de Golias, ele fala, isso ele fala, já venci o leão, já venci o urso com a confiança no Senhor, isso só será mais um. E eu vou te dizer, Davi deu uma pedrada só, o bicho caiu, e ele foi lá com a espada e cortou o pescoço. Não é assim que é o processo? O Golias não encostou um dedo nele. Um dedo. Quando não tinha plateia, o urso quase comeu vivo. O leão também. Agora que tem plateia, Deus fala o seguinte, meu filho, você já foi aprovado lá sozinho no escuro. E você provou que você é confiante em mim. Agora eu vou exaltar o seu nome e o meu. Glória a Deus. Ele não vai nem encostar em você. Por quê? Tudo tem propósito. Tudo tem propósito para ela.
Vencer o urso tem propósito, vencer o leão tem propósito. Por quê? Davi seria o rei, não seria? Agora fala para mim, homem de 2 metros de altura, forte, preparado para a guerra, vai confiar como seu capitão um menino de 16 anos de idade, magricelo, franzino, que nunca lutou? Vai confiar sua vida nele? O senhor confiaria? Lá no caso lá da polícia, lá, os homens coronéis na rua, e vem um oficialzinho, acabou de sair da escola, e vai comandar todos? Vocês confiariam nele, esse comando? O senhor confiaria? Ninguém confiaria. Tem que ser um homem mais experiente para uma batalha dessa. Não pode ser um homem raso, tem que ser mais experiente. Então isso que Deus faz. Davi precisava ter a respeito daqueles homens. Ele já tinha de Deus. Os homens precisavam olhar para Davi e dizer assim, Glória a Deus, não é só um aleluia. guri. Deus está com ele. Se Deus está com ele, nós estamos também. Amém, aleluia. Por isso Davi venceu o Golias daquele jeito. Porque a Bíblia fala que depois daquele dia, Davi se tornou capitão sobre todos os homens. Glória a Deus. Olha o que a confiança em Deus faz. Tira o menino, que era um pequeno pastor, magricelo, franzino, lá no meio da curva, lá perto do barranco alto. E agora põe o menino para ser o comandante, o general de guerra de todo o exército de Israel. Amém. Olha que coisa linda, gente. Mas não foi sorte, não foi jogar uma carta, jogar um dado para Davi, vai ser. Davi foi treinado para isso. Quando? Quando veio urso, quando veio leão, quando veio as noites frias, com tudo isso, treinou Davi para que ele pudesse ser um homem sem medo.